E aí, meus amores, tudo bom? Sétimo ano. A Pro tá morrendo de saudade de vocês, hein? Então vamos lá. Hoje a aula a gente vai falar sobre a Baixa Idade Média. A gente já viu a alta, que é lá no comecinho da Idade Média, e agora a gente vai para baixa, que é lá do meio para diante, tá bom? O que a gente precisa saber sobre esse período? Esse período foi um momento em que a agricultura teve um grande avanço na sua tecnologia, tá? Então, eles começaram a ver práticas na terra que davam mais certo para semear os seus grãos ou qualquer tipo de plantação que eles estejam fazendo. Então, eles viram que era importante deixar a terra descansar. Eles preparavam a terra agora com os arados, que eram ganchinhos, né, que ficavam presos em animais. Os animais iam puxando e aquilo ia mexendo na terra, deixando a terra fofa para ela ser melhor cultivada. Além disso, eles começaram a ter os moinhos de vento e de água. Para que serviam esses moinhos? Esses moinhos serviam para triturar os grãos que eram cultivados nas terras. Então, o trigo, a cevada, a soja, etc., era tudo feito lá e moidinho lá, bem bonitinho. O que isso gerou, pessoal? Gerou o seguinte: agora não precisava de tantos trabalhadores no campo mais, né? Por exemplo, o moinho, ele dispensava 40 trabalhadores de ficar lá triturando aqueles tipos de trigo, aqueles tipos de semente, então não precisava mais dele. Fez com que o pessoal começasse a migrar, houve um êxodo rural, né, nesse período. E aí, meus queridos, houve um acontecimento muito marcante e bem importante para qualquer vestibular ou qualquer coisa que vocês forem prestar, que são as cruzadas. O que foi esse período? As cruzadas foi o período em que a Igreja Católica, junto com alguns reis, tentavam conter a expansão do islamismo. Então, eles atacavam os muçulmanos mesmo para que eles parassem de pregar, né, a sua religião. Então, eles queriam conter. Mas as cruzadas não tiveram apenas questões religiosas envolvidas, mas foi a religião, a economia e também politicamente, tá? Politicamente, porque os reis financiavam essas cruzadas para que ele tivesse mais poder e mais influência. Enquanto na parte econômica, serviu por quê? Quando eles estavam combatendo os muçulmanos, eles tinham que abrir caminho, tá? Da Europa ali até encontrar com os nossos muçulmanos lá para o Oriente, também no sul da França e também na Península Ibérica, lá Portugal e Espanha, tá? Então, eles abriram caminhos. Abrindo esses caminhos, eles criaram para os burgueses rotas comerciais. Aí que a gente vai ver uma nova classe social dos burgueses surgindo, tá? Como que funcionava então essas rotas comerciais? Com eles abrindo o caminho, começou novos tipos de comércios, principalmente na venda de especiarias. Eles também queriam influência no mar Mediterrâneo, tá bom? Que até então era controlado pelo Império Bizantino e pelos muçulmanos, tá bom? Outra coisa importante de vocês saberem é que na questão religiosa, eles tinham como objetivo, obviamente, fazer com que a expansão do islamismo cedesse, não tivesse mais, e também lembra do Império Bizantino, que a gente dividiu o Império em dois, aí formou o do Ocidente, depois o do Oriente, a Igreja do Oriente quebrou a sua obediência ao Papa e virou a Igreja Ortodoxa? Então, eles queriam que a Igreja Ortodoxa se unisse novamente com a Igreja Católica, tá bom? Eles queriam isso. Obviamente não deu certo, porque hoje a gente trabalha ainda com as duas, né? Tanto com a ortodoxa quanto com a católica. Politicamente, além da influência que o rei queria ter sobre esse pessoal, os nobres também queriam terras. Por quê, meus caros? Lembra que essas terras são dadas aos vassalos, né? E vai ter os suceranos. Essas terras são herdadas, tá? Elas são herdadas para o filho mais velho. O filho mais velho vai cuidar dessas terras, mas esses caras não tinham apenas um filho, eles tinham mais de um.
E esses outros, esse pessoal que ficava sem terra, o rei geralmente dava uma compensação, dava umas moedas de ouro e fala: ah, vai lá, abrir um comércio para você, tá bom? E daí foi gerando essa nova classe econômica, tá bom? Burgueses. Com isso, meus queridos, as cidades foram se desenvolvendo e o comércio dentro delas foi ficando cada vez maior. Então, essa aglomeração de comércio nós chamávamos de burgos. Esses burgos, quem vivia nesses burgos eram chamados de burgueses, tá bom? A questão do que trouxe as cruzadas, tá? O religioso eles não conseguiram, porque, como eu falei, eles ainda não estão unificados, né? Nem vai se unificar a Igreja Ortodoxa junto com a Católica. E outra coisa que eles queriam também era tomar Jerusalém, o que eles não conseguiram também, tá? Eles não conseguiram tomar Jerusalém. Então, eles não conseguiram tomar Jerusalém, eles não conseguiram unificar a Igreja Ortodoxa. O que eles conseguiram foi uma alta rivalidade com os muçulmanos e também aumentou seu poder bélico, né, daquela região. Além disso, a nobreza perdeu uma grana muito grande, tá bom? Porque eles queriam essas terras. E é o que acabou ajudando a centralizar o poder no rei. Lembre-se disso mais pra frente, tá? Então tá bom. Daí veio o renascimento comercial e urbano. O que foi isso? Vocês estão vendo que esse movimento de comércio começa a crescer muito na Baixa Idade Média. Isso não acontecia desde o Império Romano, tá? Então, as cidades vão virar um novo polo econômico para esse governo da... Ai, tá muito esquisito. Isso. Da Baixa Idade Média, tá? Então, o comércio voltou a ser uma luzinha nos olhos da economia desse período. Certo? Então, foi o avanço, o crescimento comercial, esse renascimento comercial. O urbano foi a consolidação das cidades. Então, esses lugares onde o pessoal que comercializava ficava dos burgos, foi o renascimento urbano, tá bom? Então, eles não ficavam mais apenas nas cidades, nos campos, agora eles também trabalhavam muito nas cidades. Até porque a demanda de trabalho no campo diminuiu bastante, advindo das tecnologias que eles adquiriram dentro da agricultura, tá bom? E com o avanço, né, das rotas comerciais, graças às cruzadas, esse comércio se expandiu ainda mais, certo? Além do mais, outra foi criada como rotas religiosas. Hoje em dia, a gente tem peregrinações em todo o mundo, né, para lugares santos, que o pessoal gosta de rezar, esse tipo de coisa. Então, os comércios nesses locais que davam para essas cidades religiosas começou a crescer muito para que os peregrinos que fossem para esses lugares santos comprassem deles. E isso também ajudou um pouco na nobreza, porque eles cobravam desses comerciantes um dinheirinho para estar lá, tá? Os famosos impostos, certo, meus queridos? Além disso, o que você precisa saber é que cada vez mais a burguesia procurava uma coisa chamada carta franquia. O que era essa carta franquia? Era um documento em que os burgueses comandavam e administravam as terras e não precisava mais de nenhuma autorização ou qualquer coisa do gênero do senhor feudal, tá? Eles conseguiam, às vezes, pacificamente. Como eu falei, eles estavam mal, então davam um dinheirinho ali, eles acabavam cedendo, ou eles conseguiam de forma sangrenta mesmo, tá? Com guerrilhas e etc. Certo? Agora, pessoal, uma nova mentalidade começou a surgir. Antes, no sistema feudal mais forte, vocês vão ver... que agora o que comandava, quem dizia que você tinha poder, não era mais a quantidade de terras que você tinha, mas sim o seu poder monetário, tá bom? A cultura dessas cidades, pessoal, foram crescendo muito das manufaturas. O que são manufaturas? São produtos feitos com seu próprio esforço, né? Sem ser industrial. Então, essas manufaturas geraram empregos. Esses empregos tinham como o mestre de ofício, que era quem comandava, tá? A situação ali era quem sabia fazer o negócio direito.
E ele tinha os seus aprendizes. Esses caras não tinham salário, tá bom? Ele chegava pro cara e falava assim: olha, eu vou te ensinar aqui a fazer um sapato, você fica aí, eu te dou a casa, te dou comida, você trabalha pra mim, mas eu não vou te dar nenhuma remuneração, ok? Não, não tô fazendo nada, ok, fazer o quê, né? E quando a demanda de trabalho era muito grande, eles contratavam os jornaleiros. O que é isso, cara que vendia jornal? Não, meus queridos. Jornaleiros era o profissional liberal, era o profissional que trabalhava por jornada de trabalho. Então, eles falavam assim: olha, eu preciso que você trabalhe aqui comigo durante 3 dias. Pode ser? Ele pode ser. O meu salário, então, por esses 3 dias vai ser X, ok? Ok. Ele ia lá, pagava, ele trabalhava os 3 dias e depois, tchau, tchau, tá bom? E também começou uma nova demanda de trabalho, que eram os trabalhos dos assalariados da mão de obra, tá? Então, cada vez mais as pessoas queriam ser assalariadas, porque geralmente eles pagavam, por exemplo, eu fiz 1.000 sapatos, então eu vou ganhar R$ 1.000, né? Eles não, eles, independente da quantidade que eles produzissem naquele período, eles iam pagar sempre o mesmo salarinho. Então, essa classe começou a ser cada vez mais procurada. O pessoal queria muito trabalhar com medidas de salário. E aí você pensa, né? Ah, existia já então um conflito, né? Entre você querer competir com a pessoa. Não, meus queridos, tinha o que nós chamamos de cooperações de ofícios, que é onde tem um mestre de ofício, né, que comanda tudo, vai ter os operários, os jornaleiros, a mão de obra, tudo mais, e ele vai comandar. Ele vai ver que um couro que ele está produzindo, que são chamados de guildas também, tá? Essas cooperações. Eles vão ver que um tipo de couro é melhor. Então ele vai chegar pro outro cara do ofício e falar assim: olha, trabalha com esse couro, que isso aqui vai ser muito top e vai melhorar a nossa qualidade do nosso produto. Ah, beleza, então, eu vou fazer isso daí. Então, já que a gente está combinando de a gente trabalhar com o mesmo produto e tudo mais, vamos tabelar esses preços? Então, era tudo tabeladinho, tá, pessoal? Eles trabalhavam mais dessa forma do que competindo mesmo pro mercado. Aí eu vou deixar aqui na descrição, descrição não, né, aqui na agenda, a lição de casa para vocês façam, e semana que vem eu mando a correção, beleza? Um beijo, estou com saudades, hein?